Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Feliz Páscoa a todos. Estou gravando o vídeo neste domingo, 9 de abril, dia da Páscoa, ressurreição de Cristo. E olha, para falar da quarta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. Estamos nos quadrangulares decisivos. Lembrando que eram 16 times, turno único, 15 rodadas. Terminando as 15 rodadas, os 8 primeiros colocados garantiram classificação nos dois quadrangulares e os dois últimos foram rebaixados, certo? Bom, nesses quadrangulares, o Marília, que foi o primeiro na primeira fase, lá, primeiro disparado lá na frente, está quase fora da competição. Perdeu ontem em casa para o Capivariano, tem 3 pontos em 4 rodadas, ou seja, de 12 pontos o Marília tem só 3. Matonense no seu grupo também tem só 3. Esporte Clube São Bernardo e Capivariano com 9. Faltam 2 rodadas. Situação para o Marília e para o Matonense extremamente difícil, hein? Quase eliminados. Esporte Clube São Bernardo e Capivariano quase classificados por um pontinho. Já lá no grupo 3, a situação é um pouco mais equilibrada. Porém, o Grêmio Prudente liderando com 8, está muito próximo, hein? Tá uma vitória da classificação, né, para semifinais. São José com 5 é o segundo colocado, mas com 4 já tem Desportivo Brasil e União Suzano. Então, o grupo 3, a tendência é que a gente vá até o final com essa briga por 2 vagas. Pois bem, vou falar de tudo isso para vocês, vou passar a ficha técnica, toda a situação do campeonato. Mas antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir o seu like, pedir sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz ou no meu Twitter ou no meu Instagram, @LuizAdemarJR, Luiz com Z, certo? Pois bem, bom, essa rodada aí de definições quase, né, foi toda disputada ontem, sábado. Começou no período da tarde, com Desportivo Brasil 1, União Suzano 1, Esporte Clube São Bernardo de virada 2, Matonense 1. E à noite tivemos Marília 0, Capivariano fazendo gol aos 48 do segundo tempo e complicando Marília 1. E São José e Grêmio Prudente 0-0, tinha empatado em Presidente Prudente, agora empataram em São José dos Campos. Esses foram os resultados da quarta rodada que aconteceu ontem. Vamos começar com os jogos da tarde, com o Desportivo Brasil e União Suzano, que precisavam vencer para entrar ali no G2, né? Dos 4 clubes de cada chave, 2 vão passar para a próxima fase, para as semifinais. 2. E aí eles precisavam vencer. O União Suzano havia vencido no jogo ao término da terceira rodada, né? Que agora você mudou, inverteu os mandos, e é o mesmo jogo da semana passada. E o Desportivo Brasil empatou 1-1. Os dois ainda estão fora da zona de classificação, estão com um ponto atrás do São José, mas não conseguiram. Num jogo que eu venho dos melhores momentos, eu posso falar para vocês que foi muito pegada. Achei que o União Suzano jogando fora de casa foi um pouco mais ousado. Desportivo Brasil não teve coordenação, principalmente no meio e ataque. Um jogo que teve poucas, mas poucas chances de gol. Eu pensei ali, na verdade, uma do União Suzano aos 33 minutos, quando o Renan Henrique de cabeça quase marcou para o União Suzano. O mais é jogo tenso, jogo nervoso, jogo disputado. E na única chance de gol do time da casa, do Desportivo Brasil, do técnico Fábio Totti, numa cobrança de escanteio, o zagueirão Lucas Adel de cabeça foi lá e fez 1-0 aos 49 do primeiro tempo. Se você vê pelo que foi o jogo, uma vitória parcial meia mentirosa. O jogo foi para 0-0, mas futebol é apaixonante por isso mesmo. Veio o segundo tempo, União Suzano para mim continuou melhor. O jogo teve um pouquinho mais de dinâmica, mas continuou com poucas finalizações, continuou um jogo truncado, um jogo assim mais disputado. E aí o Gabriel Mendes, que já tinha perdido um pouquinho antes uma grande oportunidade, aproveitou uma chance lá de oportunismo, bate-rebate, acabou empatando aos 28 minutos para o União Suzano. 1-1, resultado que não foi bom para ninguém, porque ninguém entrou na zona de classificação, porém deixou os dois vivos na luta pelo acesso. Porque o que acontece? Faltam 2 rodadas, 6 pontos. Desportivo Brasil e União Suzano, terceiro e quarto colocados respectivamente pelos critérios, estão ali com 4 pontos. O São José, que é o segundo na zona de classificação, tem 5. Já mais afastado e com uma situação bem melhor, o Grêmio Prudente com 8, né? Mas enfim, os dois ainda podem sonhar.
261 pagantes apenas lá na cidade de Porto Feliz, né? O Desportivo Brasil jogou com Oliveira, Padilha, Lucas Adel, Lombardi, o Lucas Adel que fez o gol, Lombardi e Caio, Renan Chaves, Ayrton, depois entrou Rafael Toledo, Queiroz e Rodrigo Andrade, o Gustavo e Chaparral, certo? O técnico é o Fábio Totti. O Fábio Totti é o técnico do Desportivo Brasil. União Suzano do técnico Laércio Aquino, Felipe Nicolas, Renan Henrique, Kleber Reis, Santos, Corinthians e tantos outros clubes. Zé Leandro e Gabriel Cunha. Augustine, Brandon, Guilherme Lobo e Gabriel Mendes. Patrick Fabiano, depois Rosseto, Alan Lopes, depois Gabriel Pereira. 261 pagantes, 3.080. Esportivo Brasil, terceiro colocado com 4 pontos. União Suzano, quarto colocado com 4 pontos. Pelos critérios, os dois estão vivos. Estão vivos ainda na competição. Aí vamos falar então do outro jogo desse grupo 3, já que nós começamos com o Grêmio Prudente e São José. Semana passada eles empataram. Vamos lembrar, o Grêmio Prudente abriu 2-0, São José foi buscar 2-2, jogo emocionante. O jogo de ontem foi um jogo mais truncado, de duas boas equipes, bem treinadas, mas um jogo difícil. O 0-0 retrata mais ou menos o que foi o jogo. Dá pra você falar, de repente 1-1 e tal, mas eu entendi muito equilibrado, tático, né? Dois treinadores competentes, né? O Ademir Fezan do Grêmio Prudente e o Ricardo Costa, que fez uma campanha de recuperação no São José espetacular, mas os times ficaram presos um no outro, um pouco de medo também, porque se você toma um gol para recuperar, embora no primeiro jogo o Grêmio Prudente abriu 2-0 e o São José foi buscar, o Grêmio Prudente marcou mais, tirou os espaços. Como estava bem ofensivo o time de São José, não conseguiu jogar. E o que você pode falar do jogo é que o 0-0 acabou retratando as poucas oportunidades claras de gol. E principalmente, né, o Luquinha do Grêmio Prudente jogando bola, e o Nicolas do São José, os caras que tentaram jogar e tentaram criar e tentaram finalizar as coisas mais interessantes na partida. 0-0, eu não consegui a arrecadação lá de São José dos Campos, tenho certeza que tinha mais de 5.000 pessoas, porque lá o torcedor é apaixonado pela Águia do Vale, assim como o torcedor do Grêmio Prudente lá em Presidente Prudente. Mas 0-0, Grêmio Prudente líder, segue na liderança, muito perto da classificação para as semifinais, e o São José, o segundo, só depende dele. Essa é a grande, né, situação do São José, só depende dele, é isso. Bom, São José, Ariel, Luiz Dário, depois Léo Machado, Caio César, o Ariel também e o Pedro Favela, Verrone, Rony, depois Lohan, Pedrinho, o Endel Júnior, Marlon, Nicolas, depois Nicolas e Endel Barros, técnico Ricardo Costa. Grêmio Prudente, Luiz Helder, Freire, o Edu Biazos e o Félix, Potiguar, Rodrigo, Rafinha, depois Afonso, o Anderson, depois o Adailson, Edipo, depois o Elias, o Luquinha que jogou bem, depois o Brandão, o técnico Ademir Fezan. O resultado acabou sendo bom para os dois, um é primeiro, outro é segundo e só dependem dele. Só dependem dele, mas tem que tomar cuidado, né? Porque os outros estão ali no encalço. Aí vamos para o grupo A2, no jogo da tarde, o Sport Clube São Bernardo de virada fez 2-1 e ficou muito, mas um pontinho, faltam 6, um pontinho para classificar para as semifinais. O Sport Clube São Bernardo, do técnico Renato Peixe, pegou a Matonense sabendo, a Matonense está na última colocação, que ia porque ia, ou vencia. E olha, com nem 1 minuto de jogo, sim, já tá... Primeira investida no ataque, escanteio, cobrança, o zagueirão Zé Romário foi lá e meteu a cabeça na bola, fez 1-0. Fez 1-0 e acredito que aí o São Bernardo começou a ficar um pouco tenso, e teve uma grande oportunidade aos 33 o Fidel, o centroavante, de fazer 2-0 e quase matar o jogo, quando nesses primeiros 30 minutos o Sport Clube São Bernardo estava meio bagunçado. Não matou o jogo e tomou o gol de empate aos 44. Quando o Carlinhos cruzou, cruzamento preciso, o Márcio Júnior, atacante de cabeça, fez 1-1 aos 44 minutos. Então, você vê que você faz 1-0, a Matonense perdeu a chance do 2, o que desarticularia ainda mais, e tomou o gol de empate. Aí veio o segundo tempo,
E aí eu entendi que o jogo foi equilibrado, mas com o São Bernardo tomando mais conta das ações. O Luan, num chute forte, o Wade, goleiro do Matonense, fez a defesa. Depois o João Gabriel, cobrando falta, quase fez 2-1 para Matonense. Aí o Alisson teve oportunidade forte com o São Bernardo, o Ronaldo teve oportunidade, até que o Ronaldo recebeu um passe do Gustavo França aos 29 e fez 2-1, virou o placar para o Sport Clube São Bernardo. Depois, logo em seguida, o Iago, cobrando falta, quase marcou o terceiro. E o Gustavo França também teve a oportunidade de marcar o terceiro, mas o Wade, o goleiro da Matonense, fez a defesa. Aos 42, o João Gabriel, principal jogador do time da Matonense, foi expulso. E o São Bernardo conseguiu uma vitória maravilhosa. Vai para 9 pontos, liderando o grupo nos critérios. Ele tem 3 vitórias com 3 vitórias do Capivariano. Só que ele tem saldo 5-1 do Capivariano. Então a liderança absoluta, muito tranquilo, me parece que essa classificação. E no jogo que o Marília se complicou à noite, em Marília, o Marília tinha tomado de 3-0 do Capivariano em Capivari. Então o Marília estava por aqui com o Capivariano e vamos. 1.550 torcedores lá do Bento de Abreu, Sampaio Vidal, mas o Marília, apesar de criar e dominar o jogo, né, ele pressionou, encurralou. No primeiro tempo, o Eric Bessa tentou, teve oportunidade, eles marcaram a saída de bola do Capivariano, complicaram, e enfim, fez de tudo um pouco no primeiro tempo, criou mais, finalizou mais e tal. E quando não finalizou mal, parou no goleiro Anderson, que fez uma bela partida. Aí no finalzinho do primeiro tempo, o Capivariano, que pouco incomodou no ataque, com o Popó, o artilheiro Popó com 15 gols, artilheiro isolado, Vinícius Popó, do Capivariano, tocou, fez uma tabela com o Rafinha e meteu uma bola rente à trave. Quase o Capivariano mata ali o Marília no finalzinho do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, aí o jogo ficou um pouco mais controlado, o Capivariano começou a marcar mais, você cansa também de fazer marcação-pressão, o Marília cansou, o Guilherme tentou mexer no time, tentou fazer de tudo um pouco, e nada deu certo. Nos 48 minutos do segundo tempo, um dos poucos ataques efetivos do Capivariano, bola rebatida, chutou, o Passarelli espalmou, aí o Vinícius Popó, o artilheiro do campeonato, foi lá, fez 1-0, seu 16º gol no campeonato, hein? Ele junto com o Cano são os maiores artilheiros brasileiros no ano. Gustavo Popó, hein? Veio do Cruzeiro e tal, Gustavo Popó, Guarani tá atrás dele, Ponte tá atrás dele, tem vários times atrás dele, olha, Gustavo Popó. Pois bem, o Marília jogou com Passarelli, Luizão, Guilherme Teixeira, Glauco e Lohan, Matheus Silva, Anderson Brito, depois o Bosco, João Lucas, depois o Maurício, Eric Bessa, depois o Wesley Pacheco, Madalena, depois o Deivinho e Orlando Júnior, o técnico é o Guilherme, que se complicou, o Marília. Capivariano do Hélio Cizenando, quase classificado, Anderson Léo Oliveira, James Leonan, Tarcísio, Passari, Thiaguinho, Carlos Eduardo, depois Rodrigo Bonfim, Rafinha, depois Thiago Juan, Paulinho, depois Lucas Gomes e Vinícius Popó. Esse é o time do Capivariano. E eu só no jogo passado dessa mesma chave do Sport Clube São Bernardo e Matonense eu não passei a ficha. Então vou passar também. Sport Clube São Bernardo. David Becker, Rafael, William e Alexandre jogam com 3 zagueiros. Luan, Ale, Carlinhos, depois Vitor Hugo. Alisson, depois Bruno Costa e Iago. Márcio Júnior, depois Ronaldo. Gabriel Barcos, depois Gustavo França. O Sport Clube São Bernardo do Renato Peixe. Matonense do Luiz Carlos Martins. O Eide, pedalada depois Danilo Santos. O Anderson, Zé Romário e Isildo. Bruno Luiz, Thiaguinho, depois Pedrinho, David Lázaro, depois Gualberto, João Gabriel, que foi expulso. Fidel, Carlos Alberto, depois Romarinho. Esse é o time da Matonense. Então, para a gente finalizar, Sport Clube São Bernardo no grupo 2, líder com 9, Capivariano com 9 em segundo, os dois perto da classificação. Pode se classificar na próxima rodada. Marília e Matonense com 3, vão ter que suar muito, tá a situação bem complicada. Grupo 3, Grêmio Prudente 8, São José 5, são os times da zona de classificação, com 4 do Esportivo Brasil, União Suzano. Toda a classificação, os 4 pode ser definido na próxima rodada, que é quarta-feira agora, hein? Quarta-feira agora, dia 12, hein? 3 horas da tarde, os 4 jogos. Às 3 horas da tarde dessa quarta-feira. Vou acompanhar e depois venho com tudo para vocês. Em Matão, Matonense e Capivariano.
Se a Matonense tem algum sonho, precisa ganhar do Capivariano. O empate, Capivariano se classifica, a Matonense está fora, certo? É isso. 3 horas da tarde, Esporte Clube São Bernardo e Marília, mesma coisa, né? Mesma coisa. Vamos lá, Marília vence, Matonense também. Eles vão a 6, Esporte Clube São Bernardo e Capivariano tem 9. E aí vão jogar entre eles na última rodada, tentando definir, né? Para ter chance, Marília e Matonense precisam vencer. Não tem outra alternativa. Senão a gente já define esse grupo 2. No grupo 3, em Suzano, União Suzano e Grêmio Prudente. União Suzano tem 4, o líder Grêmio Prudente tem 8. Mesma coisa. Se você quer sonhar, você tem que ganhar do Grêmio Prudente. Se empatar ou perder, tá fora, e o Grêmio Prudente, se ganhar, já está classificado, certo? Aí nós vamos para Desportivo Brasil e São José, mesma coisa. Desportivo Brasil com 4, São José com 5. Ganhou, você passa para a segunda colocação e empurra o São José para terceiro, né? São José ganhou, São José e Grêmio Prudente ganharam e estão classificados nessa rodada. A mesma coisa para Esporte Clube São Bernardo e Capivariano. Claro, quarta-feira eu vou acompanhar todos os jogos e à noite eu venho com tudo para vocês. Se já tivermos alguma definição, todas as definições, nenhuma definição, enfim, tudo da Série A3 para você. É isso aí, forte abraço a todos e até lá!